Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma vez compartilhando o pão com um versículo para fortalecer a nossa fé, literalmente, que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês capítulo 9, o versículo 44. Jesus Cristo diz: Ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Glória a Deus, irmãos. O Senhor Jesus, depois de um momento de euforia muito grande, de um momento em que os discípulos comemoravam junto com o povo um milagre, um grande milagre, um menino que havia sido possuído desde criança, e pelo que parece ele deveria ter uma idade de 12 anos ali, a adolescência, não dá-se para saber, mas pelo que parece era um garoto, e o diabo o atormentava desde criança. A pedido do Pai, Jesus opera uma poderosa libertação, o que causou uma grande euforia, e o Senhor Jesus traz os discípulos para perto deles e traz essa palavra no momento de comemoração. Quantas vezes o Senhor faz isso conosco, não é verdade? No momento de uma vitória, no momento em que nós estamos felizes, parece que vem um verdadeiro balde de água fria. Quem já se sentiu assim? Você já se sentiu assim, meu irmão? Você já se sentiu assim, minha irmã? É natural, porque o Senhor tem uma obra a completar e Ele quer que nós tenhamos ciência daquilo que é o nosso caminho. Por quê? Porque Ele não nos deixará desistir. Eu quero declarar sobre a minha e a sua vida, meu irmão, que Ele não deixará você desistir. Você irá até o fim. E por isso, às vezes, nós passaremos por caminhos que nós não queremos passar. A palavra diz assim, ó. Eu aprendo 3 coisas com esse simples versículo que eu quero compartilhar com vocês. Fala assim, ó. Ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. E algo que nós devemos exercitar, irmão, a meditação é algo poderoso sobre aquilo que o Senhor está operando em nossa vida, para que nós venhamos verdadeiramente a se manter firmes no propósito. Como falo manter firme no propósito, irmãos? É caminhando, dando passos de fé em direção ao nosso destino profético, a uma palavra que Ele nos prometeu. Então, além de nós ouvirmos com atenção todas as palavras que se encaixam perfeitamente, que o Senhor fala por meio dos profetas, sonhos, visões, nós devemos nos lembrar. Eu muitas vezes, irmãos, principalmente nas orações da madrugada, eu tenho um bloco de notas no meu próprio celular que eu costumo anotar as palavras que o Senhor me dá. Mas existem mais formas, como um caderno, e isso aí cada um faz para que venha se lembrar, porque eu não vou. É muito difícil lembrar de todas. Realmente, às vezes, ele acontece dele falar para nós e nós esquecermos ali na frente. Mas guarde bem no seu coração para que você não venha pecar contra o Senhor, para que não venha desviar o caminho. Porque naquele momento, se nós guardarmos a palavra no coração, depois de nós memorizarmos ela, depois de nós introduzirmos ela para dentro de nós, o que vai acontecer, irmãos? Se vier algo diferente daquilo que é o caminho que nós teremos que percorrer, nós vamos negar automaticamente, nós vamos negar os intentos de Satanás, porque não combina com a palavra. Pensamentos serão amarrados e serão expulsos pela obediência a Cristo, conforme Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, dizendo que as nossas armas não são espirituais e que nós levaremos todo pensamento altivo, cativo à obediência a Cristo. É isso que ele está falando. O pensamento não combina com a palavra, irmão. Alguém está falando alguma coisa que não combina com a palavra, a gente nem ouve. Olha, e a palavra vai dizer assim, ó. Olha o que ele diz: o Filho do Homem será traído. Em Isaías 55, versículo 8 e 9, vai dizer que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, e os pensamentos do Senhor não são os nossos caminhos. E a traição fala de gente que está perto, irmão. Ninguém é traído por alguém que está longe, ninguém é traído por uma pessoa que nós não depositamos confiança, que nós não depositamos amor. Não, é alguém que nós amamos, é alguém que verdadeiramente faz parte ali do nicho íntimo de algo. E João vai dizer em 1 João capítulo 2, versículo 6 ou 9, eu não me lembro agora exatamente a referência, que se nós quisermos andar como o Mestre andou, devemos seguir os seus passos. E isso vai acontecer conosco, é o que a palavra está falando. Paulo vai dizer em Filipenses 2,5 que nós devemos ter a mesma atitude que Cristo Jesus, uma disposição, irmão, de caminhar até mesmo com quem trai. Está falando de Judas, logicamente. Então perto de nós haverá Judas, irmãos.
O que nós devemos fazer? Expulsar ele do nosso meio? Não, Jesus andou com ele tranquilamente, irmão. Até que ele, por conta própria, se decidiu a se vender pelas 30 moedas de prata. São pessoas, irmãos, que trocam um propósito por um momento. São pessoas que não dão valor naquilo que Deus tem, dão valor mais nas 30 moedas do que propriamente em Jesus. Que aplicam o seu esforço para pecar, para vender Jesus por 30 moedas, do que para seguir Jesus, do que para enfrentar o medo, do que para enfrentar a vergonha, do que para enfrentar a traição. Jesus está falando que nós passaremos por momentos assim, e não é alguém de longe, é isso que ele está falando. Então, não se desespere quando isso acontecer, e também não trate mal, procure do Espírito Santo domínio próprio. Vocês lembram quando Jesus fala com ele, fala assim: amigo, tu me traz com um beijo. Ou seja, um controle emocional muito grande de uma pessoa que sabe que está caminhando por propósito e de que, por mais que sinta a dor da traição, jamais deixará de chamar a outra de amiga e de oferecer uma ajuda para quem precisa. E mesmo assim, não deixou de falar a verdade para ele. Falou: você me trai com um beijo, ou seja, você me trai porque é meu íntimo. O beijo dos judeus, os judeus se cumprimentavam com um beijo para quem era mais íntimo, inclusive um homem com um homem, eles davam um beijo no rosto. Ou seja, tem pessoas que usam da intimidade, irmãos, para nos trair. É isso que Jesus está falando. Acalma o teu coração com relação a isso, irmão. Isso tudo está contribuindo para que o propósito se cumpra. E ele vai dizer assim, ó: entregue em mãos humanas. Isso está falando da entrega dele. Por quê? Porque ele é Deus, irmão. E se ele quisesse, como ele diz para Pedro, ele poderia mandar um exército de anjos e acabar com aquilo tudo, pedir o pai dele. Mas não, tem um propósito. A entrega fala um pouco da humilhação, de se humilhar, porque ele, embora sendo Deus, não se apegou a si mesmo, mas se humilhou tomando a forma de servo. Para quê? A forma de homem, para quê? Para servir a gente em obediência a Deus, para que ele fosse exaltado. Então não se preocupe, meu irmão, a entrega, ela deverá acontecer. E muitas vezes essa entrega estará relacionada justamente à humilhação, àquilo que nós poderíamos fazer, àquilo que nós poderíamos escapar, mas não, nós não queremos escapar, nós queremos viver porque isso agrada a Deus, de fato. Eu quero terminar com Atos 14, 22, que Paulo fala aos discípulos: importa-nos passar por diversas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Fecha os teus olhos, nós vamos orar por isso. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, que tem passado por sofrimentos, por amor ao Senhor, porque sabem que estão no caminho do propósito, e muitas são os levantes, Pai. Levantes com pessoas próximas, levantes com invejosos, com pessoas que minam a nossa fé, com traidores, com aqueles que nos rejeitam, e também, Pai, com pessoas que nós nem precisaríamos ali nos dispor a ter, mas muitas vezes nós nos calamos diante da afronta para que nós venhamos a agradar a Ti e caminhar, passar por aquele vale de sombra e morte para agradar o Senhor. Fortaleça-nos no Teu forte poder para que nós venhamos cumprir o Teu propósito. Ajuda-nos a ser obedientes a Ti. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Isaías 1,19: se estiver disposto a me obedecer, comerá o melhor dessa terra. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.